Agora Oi. tá gravando. Agora tá gravando? Beleza. Aí basicamente, só recapitulando rapidinho, né? Essa parte de movimentação, de point lights, tava falando exatamente, acho que eu tava na... FPS, tá no FPS. Ah, tá, no FPS. Aí eu dou um play, aí ele vai aparecer o FPS geral meu. Quando você dá o play, né, normal aqui na simulação mesmo, no editor, ele vai abrir com essa telinha menor. Se você apertar F11, ele fica em full screen. Além do full screen, ele aumenta já a resolução para quanto que ela tá. Então ela antes estava em, sei lá, 320p, né? Aí eu aperto F11, ele vai para 1080p porque é a resolução que eu estou usando no desktop. Aí, logicamente o frame vai diminuir um pouco, né? Antes estavam uns 240 picos, agora é pico de 200 no máximo aí, que ele tá tendo. Eu nunca cheguei mais de 300 FPS, que é muito difícil você chegar nisso porque tem algumas limitações. Tem um outro comando que você coloca que é o stat unit. Ele mostra algumas coisas interessantes já. O que é esse stat unit? Basicamente na parte do frame, que é a terceira ali, a primeira que está escrito, tem os milissegundos, que é o milissegundo máximo de resposta que o frame está tendo. Então, quanto mais milissegundos demorar, menos frame ele vai ter. Aí você vai começar a enxergar os outros três embaixo. O que o frame faz? Ele pega o maior ms dos três e ele é basicamente o limitador, né? Porque normalmente assim, se eu tenho um processamento que demora, no caso aqui, 2.5 ms, o draw é 1 ponto pouco, só que o GPU é 5 ms. Então, normalmente não é uma coisa acumulativa, isso são coisas independentes porque o hardware é diferente, né? O game é processador, o draw é da placa de vídeo, só que ele não consome o processamento específico. O GPU é tudo que está renderizando em real time aí. Uhum. Então, quando a limitação está no game, quer dizer que o problema está no processador. Se está no draw ou no GPU, é na placa de vídeo. Uhum. Aí Mas você vai geralmente ter é que na fazer placa de algumas vídeo, né? atualizações, né? Oi? Geralmente o tempo que demora mais é o tempo da placa de vídeo mesmo. Normalmente, mas teve alguns casos que estava com FPS baixo em alguns PCs, né? Principalmente quando eu coloquei o Apex no meu projeto. E o Apex ele é 100% processador. Aí tava pegando tipo 5 FPS no computador do Danilo, que não tem um processador tão bom, não tinha, né? Ele tem um top. E você abria esse stat unit, a placa de vídeo estava em uns 12 ms, 14 ms, só que o processador estava em 50 ms, tá ligado? Aí é sem condições de trabalho. Então é uma forma legal de você já pelo menos saber qual que é o que está acontecendo. Agora, se você quiser mais detalhado, pode estar stat. Lembrando, tem o stat FPS, que você vê o FPS. Tem o stat unit, que você vê a unidade. E tem o stat game, que lembrando o game é processador, né? Stat game. Aí ele vai aparecer uma lista do que está acontecendo de processamento dentro do meu projeto agora, em real time mesmo. Aí ele olha, real tick time, tá tudo muito baixo, tá muito bom. Então aqui você vê que tem uma validação boa e tudo que ele tá pegando é coisa da engine mesmo e é bem pouco, assim. Coisa de 0.7, 0.6. Aí se você quiser que suma isso, você digita stat game de novo e ele diminui. Agora stat GPU, nessa versão acho que ele não está funcionando. Ele está funcionando, mas provavelmente não é esse aqui que eu quero ver. Depois eu vejo qual que é a função que você faz. Na verdade é o profiler, né? Mas só que o profiler ele é um pouquinho mais avançado, eu deixo para depois, que é um outro assunto, né? Isso aqui eu estou mostrando que tem alguns comandos que é importante você ver no seu projeto, e sempre deixa ele ativado já enquanto você vai trabalhando, sabe? Uhum. Quando você sai do projeto ele vai continuar na sua tela.
Então, mesmo em tempo de edição, você consegue ver algumas coisas. Aí tem alguns casos que a pessoa fala, mas depois de um tempo que a Unreal tá aberto, o meu FPS cai pela metade. Tem algumas coisas que fazem isso acontecer, que é principalmente você abrir vários editores aqui, deixa eu jogar na outra tela aqui. Você abriu vários editores, né, desse tipo, abriu Persona, abrir Blueprints, né? Isso aqui consome muito da Unreal. Não sei por que, mas consome demais. Então, se você quiser testar esse FPS estiver baixo, só fecha todas as janelas que tem, só deixa a janela do viewport, ele vai voltar ao normal. Então, Beleza. só uma dica que às vezes o pessoal fica quebrando a cabeça, né? Fala, porra, mano, não mudei nada, vou ter que fechar um Unreal, abrir de novo. Funciona também porque quando você fecha e abre, não vai estar nada aberto, né? Além do viewport. Mas quando você fecha qualquer outro editor, né? Que não seja aqui na tela de edição, ele vai te ajudar bastante também para testar, né? E otimizar as coisas. Então, basicamente isso que tem de console command básico, né? E volumes, ele é importante. A parte de áudio a gente não usa muito porque a gente usa o Fmod, só que o áudio ele é bem legal, só que eu não recomendo usar nada por aqui, assim. Depois eu mostro para vocês como é que você coloca um áudio. Isso aqui é um áudio de ambiente, né, ou onipresente. É umas outras formas mais eficientes de fazer, em vez de você só jogar no level, porque você não tem muito controle, né, é um pouco difícil de pegar referência de alguma coisa do level em si. Normalmente você coloca dentro do personagem e diz que ele é unilateral, né? Não, é unilateral. Então, ele vem de todos os lugares. Então, isso aqui eu vou passar. Block in Volume ele é bem importante. Isso aqui normalmente eles usam em projetos finais também, que é naquele caso de que eu tenho várias árvores, vamos dizer assim, né? E eu não quero que ele consiga passar. Por exemplo, ó, cada um desses aqui é uma árvore. Você faz de conta que não está perfeito. Você usa a colisão que tem na árvore. O personagem às vezes vai conseguir entrar aqui dentro e não é uma coisa que eu quero fazer, porque aqui faz de conta que é uma arena, né? E aqui era para ser meio que um background. Eu não consigo passar. Então esse block volume ele ajuda a bloquear tudo que passa. Então eu não consigo passar. E ele é mais leve do que usar a própria colisão que vem, né, na mesh. Se você abrir na mesh aqui. Collision. Você vê que ele faz um cálculo de colisão, né? Só que se você olhar, o equivalente ao que tem aqui na minha tela, que é o block volume, ele é basicamente um retângulo desse que está sendo calculado e só. Aqui não, aqui tem triângulos, aqui tem um monte de retângulo pequeno aqui. E na verdade o meu block volume ele é basicamente um quadrado só desses de volume, então isso economiza bastante, né, no processamento. Não em um, você não vai sentir a diferença, mas se você tiver tipo, uns 1000 desses no cenário, já vai começar a ter diferença de uns 5, 6 FPS, que você consegue ganhar só fazendo isso. Mas se quer usar essa colisão ou não, principalmente na parte de edição aqui, você pode estar collision. O collision preset você coloca no collision, aí ele automaticamente desliga e não vai ficar calculando, né, essa colisão, vamos dizer. Porque quando você diz colisão, ele é basicamente uma coisa que tá passando aqui e a partir do tique, né, dessa colisão, ele sempre vai calculando, ó, nada que tiver aqui vai passar, nada que tiver vai passar, fica calculando. Então isso consome um processamento, não tanto, só que como eu disse, se subir para mais de 1000, aí já começa a fazer uma diferença, dependendo de quantos shapes, né, você está calculando. Basicamente isso. Cool Distance Volume ele é uma coisa um pouquinho complicada, mas às vezes ele é legal de usar, mas tem que ser muito bem utilizado. Um exemplo aqui. O que é o Cool Volume? Ele é basicamente um volume que vai indicar que a partir de distâncias X, eu não quero que renderize nada a partir dele, do centro, né, desse Cool. Vamos tentar mostrar aqui rapidinho. No volume, CULL.
Eu não sei porque não está funcionando. Tem algum jeito de você criar um negócio desse meio automático, assim, pra ele, tipo, que tá longe, ele vai sumindo aos poucos? Basicamente quando você cria uma mesh, é que aqui no Cool aqui ele só funciona quando você dá play, né? Eu dei play aqui, você tá vendo que ele não tá Ah, mais renderizando, né? Então, eu não gosto de usar tanto o Cool, só se em casos muito específicos, né? De, por exemplo, você tá dentro de uma cena e você não quer que, por exemplo, renderize nada aqui fora, mas essa forma aqui não é tão legal. É melhor ela trabalhar com live streaming do que fazer isso aqui, sabe? É bem mais organizado. Você mata o que você quer matar e certinho, né? Mais organizado por assets, o que tem ô, de Abra, espera só um pouquinho aí. Espera só um pouquinho aí que o Thiago fez uma pergunta. Pera aí. Fala aí, Thiago. Ah, ele perguntou se não tá funcionando porque o real time da tela não tá ligado, tá desligado do viewport. Ctrl R, ele falou que liga o. Não sei, alguma coisa real time, sei lá. Não sei também. Não, verdade. É alguma opção aqui mesmo que tem. Talvez faça isso, mas eu não lembro agora. O real time ele tá ligado agora. Não, beleza. E Só isso. o Cu, ele é uma boa forma de você testar isso aqui, é você colocando dentro do seu personagem, mas como eu disse, eu não recomendo usar dentro desse Cu, porque depois eu mostro o live streaming, né, que é uma forma mais eficiente de fazer isso. Esse aqui Beleza. ele é bem específico para, por exemplo, puta, acho que nem para puzzle ele é interessante, sabe? Você, por exemplo, tem alguns puzzles que eles vão desaparecendo a partir de uma certa distância, né? Que você está deles e quando chegar perto ele aparece. Mas até isso é melhor você ter um blueprint que você fica fazendo cálculos, né, de distância do que usar esse cool volume. Mas ele tá aí para isso, né? Para caso alguém queira usar. Só que eu não recomendo para nenhum dos casos assim. Beleza. Esses dois aqui eu não recomendo usar. Hierarchical Load Volume ele não é utilizado normalmente porque aquela forma automática que você comentou, né? Você entra numa mesh aqui e ela tem LOD, ele tem vários níveis. O LOD 0 é o detalhe máximo e o LOD 1, 2, 3 por aí em diante é quanto mais longe você vai. E você seta, né, esses LODs de igual com o volume. Distância X eu quero que venha o LOD 1, o 2, o 3. O que acontece aqui? Você tem que fazer manualmente. Por exemplo, tem esse cubo, só que eu não quero que esse cubo tenha 200, eu quero que ele tenha menos. E quanto mais longe eu vou, menos eu sei que o shape dele é isso. Então, algumas pessoas optam, né, de usar esses LODs manuais. O que é um Unreal no 4.14? Eu estou trabalhando com o 12. É que eles fizeram parceria com o Simplegon. Eu não sei se você conhece, mas é um plugin foda, muito caro. Só que dentro da Unreal ficou de graça. Eles conseguem gerar o LOD sozinho também com um algoritmo foda. Só que aí você habilita esse plugin, você tem que pagar mais 3% do lucro, além dos 5% da Epic, né? Então aí vai de cada um. Para quem não trabalha, né, quem não quer fazer vários LODs e tem assets próprios, é uma opção. No nosso caso, a gente pega a maior parte no Marketplace. No Marketplace já vem com pelo menos 3 em vez de LOD. Então, pra gente é bem tranquilo, mas a gente vai ver se faz diferença ou não, né? Você colocar. Se a gente ganhar, tipo, 5 FPS, a gente já tá disposto a pagar esses 3% aí. Mas esses 5 FPS ser constante, né? Aham. Ah, legal. Talvez seja útil também. Vamos ver. É. Aí, o QZ, eu não recomendo utilizar também. Tem algumas coisas aqui que eles colocam, mas não é basicamente que nem um geometry, assim, é só uma coisa para você testar e depois não usar como projeto final. O QZ, como ele próprio diz, é basicamente isso. Eu tenho um cubo aqui. Deixa eu ver se... A última vez que eu mexi nele foi no 4.9, né? Deixa eu ver se vai funcionar como eu quero que funcione.
o que que era pro QZ fazer, né? Deixa eu ver se vai funcionar depois. Mas você coloca um alvo, né? Ou ele identifica todas as câmeras que tem na cena. E quando você entra dentro desse QZ Volume, tudo que você tiver setado para desaparecer, ele não renderiza, sabe? A Unreal, normalmente, eu tô olhando aqui, ela tá renderizando tudo isso que eu tô vendo e tá renderizando isso que tá aqui também. Uhum. Só que uma vantagem da Unreal também é que tudo que não estiver na minha tela, ele não renderiza. Então, se eu viro para a esquerda, aí ele vai renderizando aqui e vai matando aqui na direita. Então, vai ficando bem leve e fluido. Isso aqui já é o bastante para fazer. Só que tem gente que prefere usar o QZ. Qual que é o problema do QZ? É que se você começar a usar o QZ e não configurar ele direito, às vezes você pode passar assim de um certo ponto e ele não ativar de novo. Aí do nada ele vai, quando ele aparecer, andar até aqui, mais ou menos vai aparecer do nada, né? Isso Uhum. aí parece que é um bug retardado, assim, que é meio que desnecessário, pô. Isso aqui eu já testei, a gente não ganha nenhum FPS com 500 assets usando QZ, sabe? Então, dá muito trabalho para configurar. E ele não é muito relevante também na parte de otimização. Aí esses daqui já são um pouco mais importantes. O Level Streaming Volume, ele é uma coisa que tá em teste ainda. Desde o 4.9 eles falam que é experimental. Então eu não vou mostrar para vocês, eu vou mostrar um jeito tradicional de fazer o Live Streaming, que é como até os próprios projetos da Unreal oficial, né, que tipo o Kite para ficar otimizado, eles fazem um live streaming tradicional, que é você criar sublevels mesmo e começar a trabalhar com isso. Então é uma forma bem mais eficiente de você trabalhar com portas e liga e desliga, né? E trabalhar com persistent também como base, né? Para não mudar muito também o cenário, dependendo do live streaming que você entra. Depois eu dou uns exemplos no Dark Souls também que eu percebo às vezes, que acontece isso, do live streaming ele carregar um pouquinho depois de um certo ponto que eu passo e eu olho ele meio que renderizando assim a cena, sabe? Dando o visible dele. Então, se até as AAAs usam desse jeito, não tem o porquê de você usar uma coisa que é mais difícil de utilizar, porque isso aqui é um volume mesmo, que você tem que ir colocando em cada canto e falando, isso aqui é um live streaming volume, isso aqui é outro. Em vez de você colocar tipo, um level inteiro desses conectado com, por exemplo, esse meu cubo é o meu sublevel, eu posso simplesmente apertando Ctrl N, com o level selecionado, eu transformar isso aqui no meu sublevel 1, por exemplo. Uhum. O controle dele é muito mais fácil, né? Eu vou entrar mais em detalhes quando a gente chegar no level streaming. Esses dois, o Light Mass Importance Volume, ele é importante, como o próprio nome diz, para quando você tá com uma cena de open world assim, e você começa a pegar alguns trechos que você não quer que a luz pegue porque ela é muito pesada, né? Isso aqui ela afeta diretamente no bake de luz, no light map. Então, por Uhum. exemplo, eu tenho um light map aqui, eu quero que tudo que estiver fora dela não vai pegar um light map da hora. Eu quero que fique seja mais focado dentro desse volume, por exemplo. Aí você coloca e bakeia. Isso aqui é bem simples. Não tem muito segredo de você usar. Normalmente, quando você builda a luz e sai um warning, e a sua cena está muito grande, a própria Unreal vai te dar essa dica, né? Use Lightmap Importance Volume para áreas específicas, né? Porque quando eu fui buildar, eu vi que sua cena está muito pesada. Aí depois você pode ir colocando. Ele não vai dizer exatamente onde está, porque ele não vai saber onde você quer, onde você não quer, né? Mas é um aviso recorrente assim que aparece. Nave Mesh Bounds e Nave Mesh Volume ele é bem importante. Esse aqui, se você não tiver essa Nave Mesh aqui desse jeito, caso você não consiga visualizar isso aqui, é só você apertar o P de pato, de Path, né? Que aí você vai ver o verde ou vai tirar o verde. O que é esse Nave Mesh Bounds?
Tudo que está verde dentro da Unreal, ele identifica que é um caminho navegável e ele consegue identificar que aqui tem umas coordenadas específicas que você pode pisar, sabe? Isso aqui funciona principalmente para AI. Na inteligência artificial, quando você faz algumas checagens, você não quer que ele passe, por exemplo, aqui para dentro, dentro da caixa ou dentro desses volumes. Então ele faz esse contorno para evitar esse tipo de coisa. Mexe navegacional, né? É o Navegacional. próprio nome, né? Navigation Volume, que é a sigla NavMesh, assim que você fala. Ele é basicamente o ponto, né, de interesse de onde pode andar e onde não pode andar. Então, é bom utilizar, é bom não, é obrigatório utilizar se você for usar qualquer coisa que faça, né, Move To ou Move Component, que seja um personagem usando a inteligência artificial, né? Até porque isso aqui, ele limita para evitar, por exemplo, pegue um ponto random, mas ele vai pegar o ponto aqui, o bicho vai ficar travado aqui e não vai sair daqui, né? Então, é interessante você sempre utilizar NavMesh. E por que a Unreal já não te dá ela pronta, né? Porque ela não é pesadona, só que é bem melhor você ter um controle, né? Da onde você pode ter e da onde você não tem esse pathing, principalmente de altura, de largura, para você evitar, né, problemas como eu comentei, né? De tentar fazer o AI subir em um lugar que não deve, ou ele calcular um negócio errado e ficar travado. Até no Dark Souls acontece algumas vezes do bicho ter um cálculo errado e ele fica travadão. Você só começa a bater nele, você mata, né? Mas evitar esse tipo de bug fazendo algumas checagens extras aí. Todos esses outros, para ser bem sincero, eu não uso. Daqui até aqui eu não uso eles. Não vejo necessidade nenhuma. Tirando o post-process, mas eu entro um pouquinho mais para frente, porque em vez desse eu prefiro usar um que tem no Marketplace, chama Chameleon, que ele já vem com influências bem melhores do que esse Post-Process Volume aqui. Depois eu dou mais uns detalhes aqui, mas aqui é bastante coisa, né? Quando você entra em settings, você pode mudar o bloom, muda um pouco da paleta de cores como se fosse um skylight, né? Isso aí acho que eu sei também. Isso aí, qualquer coisa eu explico pros caras aqui. Isso aí também tem no Unity, né? Deve ser parecido, né? Ou igual. É igual mesmo. Só que o Unity é na câmera, né? Mas... Pode ser na câmera. A câmera, quando você entra aqui no Components, né, do personagem, você tem a possibilidade de mudar na câmera. Só que tem algumas coisas que são mais interessantes você fazer por volume. Sim, sim. Tem uma Quer mudar caverna. Aí é por só que caverna, exatamente. essa tal coisa. Quando eu saio, não É tem. mais inteligente mesmo fazer assim. Aqui eu coloco algumas coisas, tá? Mas quando você coloca no Follow Camera aqui, que é a câmera que você visualiza, é a mesma coisa. Tem o Post-Process e tem todas essas opções. Na Iris, por exemplo, quando ela dá o dash, eu aumento o motion blur no máximo, enquanto ela está numa velocidade maior ou igual a X, que acho que se não me engano, no caso é 800. Aí ele já fica com aquele negócio mais borradão, né, dando mais sensação de velocidade. Isso sempre fazendo update com o tique, né, do update animation do Animation Blueprint, mas depois eu entro aí um pouco mais a fundo nisso. O trigger volume ele é importante, só que eu não recomendo utilizar no level, porque ele é meio zoado de trabalhar, principalmente na referência, né? Quando você quer pegar ele e aconteça alguma coisa no blueprint. Então, de preferência, você sempre trabalhar criando blueprints com trigger volume dentro do blueprint, que aí, além de ele virar um asset aqui, para você arrastar quando você quiser, né? Reutilizar esse código base, você tem mais liberdade modular, né? De você deixar pronto e a partir dele você criar filhos, né? E ir alterando algumas coisas do que você jogar aqui e fazer toda a lógica do trigger no level, né? Do print e quando você entrar num outro mapa você perde tudo que tem aqui. Então não é um negócio tão eficiente assim, vamos se dizer, né? Então, relembrando que quando você entra no blueprint do level, nada que está aqui vai estar gravado se não estiver nesse level, obviamente. Então, evitar criar programações programações simples, vamos dizer assim, né, que você vai usar sempre, programações constantes,
um level. Você sempre criar blueprints e criar assets, né, específicos para você conseguir trabalhar de uma forma mais fácil e bem mais ágil, né? Então, aqui na parte da esquerda, a parte de objetos, né, que tem para você arrastar da Unreal é isso que tem, as mais importantes. Não sei se eu entro agora para Paint e Landscape, porque esses dois assuntos aqui, eles são bem mais artísticos, né, vamos dizer. E Landscape, ele é bem relativo. Você só usa Landscape se você souber usar muito bem, porque senão fica muito podre. Principalmente a parte de materiais e parallax, né? Eu mesmo, eu não costumo usar a parte de landscapes por enquanto. A gente prefere fazer os levels menores, até porque ele fica menos pesado, né? Do que usar um landscape grandão assim. Quando eu tô fazendo no Unity, eu prefiro modelar fora e importar uma montanha gigante lá do que fazer com esse level. Sim, até porque se for uma mesh, né, de background, é melhor você trazer a mesh, como você mesmo falou, que ele Prefiro é também. bem mais otimizado. Então, o Landscape está aí para utilizar. Depois, se vocês quiserem, eu mostro mais ou menos como funciona, mas se eu mostrar agora vai fugir um pouco do foco, né, que é fazer um overview geral. Então, é para saber que tem um Landscape. O Foliage, no começo eu achava muito foda, só que eu comecei a ver alguns problemas que começam a ter, principalmente de performance. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante que eu posso colocar aqui. Acho que aqui não vai ter, mas eu dou um exemplo. Vou tentar abrir um projeto do Kite mesmo. Eu mostro para vocês como é que funciona a folheagem rapidinho. Beleza. O Paint, né, eu mostrei mais ou menos, mas depois eu entro mais a fundo também com vocês, que é a parte de vertex, né, de você escolher preto ou branco ou RGB, e a partir desses canais, né, na configuração do próprio material que você está pintando, se vai estar molhado ou não, né. Então, essa parte de vertex também ele é bem interessante e é o que vai fazer o seu cenário parecer menos igual, né, ficar menos PlayStation 1 e 2, assim, que fica tudo mesmo muro, né? Só que só de você passar uma vez aqui, uma vez pro meio, dar umas raspadas aqui, de dois materiais parecidos, né? Por exemplo, um tijolo grande e um tijolo pequeno, mas só de você fazer algumas coisinhas assim já te dá uma outra impressão, né, do cenário, de não parecer tão Ctrl-C, Ctrl-V. Então, ele é bem interessante para usar futuramente aí num projeto mais acabado, né? Sem ser nível protótipo. Então aqui na parte da esquerda, ele basicamente terminou. Eu não recomendo usar isso aqui. Se você for quiser fazer um Geometry Editing, faz no Maya ou no Max, que aí já é meio que um shape final, né? Do seu projeto que você quer. Isso aqui é só para quem realmente não sabe utilizar um Maya e não sabe fazer um quadrado no Maya, sabe? Então, eu não recomendo, só tá aí. Isso aí tá largado, ele já não tem update faz um bom tempo. Não sei se eles vão tirar ou vão deixar aí, né? Só para quem tá acostumado continuar usando. Só que não é uma função, né? Um feature que as pessoas usam normalmente. Aqui embaixo, no content, como o próprio nome diz, né? Tem contents. Eu costumo trabalhar dessa forma. Clicando nessa setinha aqui, você pode diminuir e aumentar. O Danilo prefere trabalhar assim, eu prefiro trabalhar assim. Porque aqui ele tem um Mini Explorer, né, também. É legal isso aí. Eu consigo me localizar melhor aqui às vezes. Então tem isso. Tem o Add New, mas é melhor não utilizar por aqui, tá? Porque aqui você não tem um controle tão grande de onde você está criando as coisas. Você pode usar do mesmo jeito que é o Add New aqui. Você entrar na pasta onde você quer, por exemplo, Manequim, Animation, clica com o botão direito e tem exatamente a mesma coisa. Então, tem aqui também e tem aqui com o botão direito. Eu prefiro aqui, que aí é parecido com o Windows, né? Você quer fazer alguma coisa, você clica lá onde você está e evita confusões aí. Na criação tem bastante coisa para criar. Só no Blueprint Class dá para perder um bom tempo assim, né, explicando, mas vou dar um panorama geral disso. Dá para criar um level, material, particle system e tudo isso daqui também são itens, né, que você tem que criar principalmente para funcionar alguma coisa específica.
Eu entro em Physical Materials se vocês estiverem interessados. O Paper 2D eu não vou entrar porque eu nunca mexi nele, para ser bem sincero. O 2D nunca me interessou não, Real. O Miscellaneous tem algumas coisas interessantes, mas também não é recomendado você abrir por aqui, porque essas extensões aqui, quando você faz o drag, né, por exemplo, de um vídeo direto na Unreal, ele vai trazer já na formato mídia, já vai estar tudo conectado, né, linkado. Então, Beleza. ainda funciona para algumas coisas específicas, mas aí se tiverem dúvidas podem falar mais no futuro, né. Material textures é importante, material comum e o material function e o material instance. Tem algumas coisas que funcionam bem no material instanciado, né? Porque quando você instancia um material e você não precisa ficar recompilando ele toda vez que você mexe alguma coisa. Mas se você mexe no material base, toda vez que você for dar apply, mesmo que você mudou uma coisinha de nada, ele vai compilar o shader de novo. Então a instância lá é interessante por causa disso. Eu mostro na prática. É bom abrir o kite, deve estar abrindo agora. Está abrindo. Quando abrir o kite, eu mostro para vocês na prática isso. Blueprints, esses três aqui eu não recomendo utilizar. O que mais a gente vai usar é o Blueprint Class e o Enumeration Structure. Enumeration, eu vou mostrar aqui aproveitando, mas eu posso entrar mais detalhes depois. Enumeration e Structure. São essas duas maiores diferenças? Para quem mexe com programação já vai entender o que faz o struct, né? Mas o enumeration ele é mais interessante algumas vezes. O que é enumeration? Como o próprio nome diz, ele vai enumerando algumas coisas, mas podem ser palavras também. Então, por exemplo, eu quero um ataque weak. Só vou colocar 3 no Black Ares, acho que tem uns 8 tipos diferentes, mas aí só de eu colocar isso num save, eu vou usar isso aqui mostrando para vocês na programação, mas eu vou deixar criado. Lembrando que sempre renomear isso que é importante. Attack Types. Eu vou deixar criado um struct também. O struct ele é realmente agora várias variáveis com tipos, né, diferentes de criação. Aproveitando essa pegada, eu vou passar um panorama rapidinho do que funciona aqui, de cada tipo de variável. Quem está acostumado com programação vai entender, mas eu vou explicar um pouco mais para quem também não conhece muito. O Boolean, se você está com dúvida, você pode apertar aqui, ó, Hold Ctrl Alt for More. Aí você aperta o Ctrl Alt, ele vai tentar explicar mais ou menos o que é também. Então, tipo, o Boolean, ele é basicamente, todas essas cores, né, eles são fixas, então é legal de você decorar, fica bem visual isso para entender. Não precisa ficar olhando, o vermelho é Boolean, ficar decorando, mas com o tempo já vai ficar bem acostumado, isso é legal. O Boolean, ele é basicamente uma variável binária, né, de 0 e 1, que aí ele pode entender que um é true e o outro é falso. E ele vai utilizar bastante para fazer checagens, né? Ele está atacando, ele está pisando em alguma coisa, ele está segurando a chave. São algumas checagens que a gente faz usando o branch também, né? O byte, o próprio negócio está escrito aqui, ele usa 8 bits e ele varia de 0 a 255. O integer, aqui ele é só um exemplo, né, que vai até o 1045, ele pode ser qualquer número inteiro, que seja negativo ou não, né, ser zero também, e nada que tenha vírgula. Quando você faz um cálculo que está em float, no caso, que é um número decimal, né, pode ser um número inteiro também, mas ele vai ter a casa decimal como zero. E você converte ele para integer, o Unreal entende mais ou menos um arredondamento assim, ele transforma, mas eu não recomendo utilizar integer com float junto. Então sempre definir no começo se, por exemplo, o seu ataque vai ser float ou vai ser int. Aí é sempre bom você deixar em float, mesmo que o seu dano, né, você queira mostrar como int, porque mostrar como int é uma coisa, agora você usar o float, por exemplo, eu tô dando 71 de dano e eu quero dividir por 2 porque a resistência do meu bicho é metade, né, do ataque que ele tá dando. Então vai dar 30.5, então 35.5.
E eu não quero que apareça 35.5, por exemplo, no número do dano, né, que sobe. Então, aí você faz uns arredondamentos e fala, ou apareceu 35, ou apareceu 36, e aí vai fazendo esses arredondamentos básicos, ou você faz um arredondamento no final desse dano para cima ou para baixo, você deixa o seu dano como int mesmo, como integer. Mesmo que o cálculo seja float, você sempre deixa a saída dele como int, né? É só fazer uma conversão antes de você mostrar o valor. Aí você seta, né, o valor do float damage e conectando com o objeto esse integer. O name é como o próprio nome diz, ele é um nome. Ele é igual string, na verdade, só que ele... Quando você vai fazer, por exemplo, o meu item se chama Black Sword. Aí eu quero Pra comparar chamar se... o item também, né? Black Sword... Oi? Serve para chamar o item também, por programação ou não? Não, não. Esse aqui ele é só uma variável mesmo é mais ou menos variável de caracteres, assim. É que na verdade não existe essa variável name na programação C++ mesmo. Eles só criaram para deixar mais fácil. O que é esse name? Ele é um... aqui tá escrito, né, que a name é um pedaço de texto que é utilizado para identificar alguma coisa dentro do game, mas na prática não é exatamente isso. Ele não é um nome que identifica alguma coisa. Você faz essa variável identificar através de uma função que você vai criar, né, de comparação para identificar esse item. Mas em questão de otimização, né, de processamento, eles fizeram que o name ele é mais leve do que o string e o text, né, para comparar. Por exemplo, eu tenho Black Sword, eu quero saber se a variável name do meu blueprint Swords e o nome desse Sword é Black Sword. Lógico que a minha variável está tudo lá dentro, não é uma coisa que eu criei assim. Name Black Sword. Pode ser pré-setado, pode ser setado em tempo de execução. Ele vai checar e ele vai custar menos, não nada muito aparente também, só se for por 1 milhão de cálculos de comparação de name com string, aí você vai ver alguma diferença. O string ele é basicamente um texto que normalmente recomendo utilizar como se fosse uma frase, né? Ele não usar mais de uma linha, por exemplo, uma narrativa ou alguma coisa que você quer mostrar, não usar string. O text ele é utilizado para isso, ele pode usar realmente mais linhas e ele é importante você usar porque ele pode ser traduzido, né, para as outras linguagens. Depois eu mostro para vocês como é que faz o localization. Ele identifica todas as variáveis text que tem no seu projeto, ele abre meio que um Excel assim, e depois você identifica linguagem em inglês, português e, sei lá, coreano. Aí tudo que tiver na linha dessa, por exemplo, você achou um cristal, né? Você vai para português, você vai para inglês, vai para coreano, e só de você mudar ali dentro do jogo, na configuração de você mudar a linguagem, já vai mudar tudo sozinho para você. Então isso é gerenciado. Legal, hein? Isso é legal. Legal. Isso aqui é bem foda. Eu só descobri depois que eu fiz a demo da BGS que funcionava pra isso, né? Então, eu fiz tudo por umas gambiarronas lá, tipo como você seleciona, né, a sua linguagem antes de começar a demo, que essa variável é transmitida para Iris e todos os meus blueprints tinham duas variáveis text, né? Variável português e inglês. A branch, né, do Boolean, se está em português ou não, aí demonstra ali a linguagem que o cara escolheu. O vector, ele é basicamente a coordenada que tem na Unreal, que é o XYZ. Isso aqui eu mostro na prática que é mais fácil ver. O rotator é a mesma coisa, é a rotação que a Unreal tem, de raw PTL, que é normalmente utilizado em aviões, né? Não sei se alguém está acostumado com essa linguagem de RAW, PTL, mas é como a Unreal trabalha. O transform é uma junção do vetor do rotator e ele tem mais um que é a escala que ele tem de objeto, né? Se está na escala 1 é da escala que foi importado. Aí você pode mudar, eu mostro na prática também algumas funções que são interessantes usar esse transform. Aí tem mais coisa aqui embaixo, isso aqui é um pouquinho mais avançado, que a maioria daqui às vezes você nem utiliza, tá? Isso aqui eu vou pular, se não é muita coisa. Os que você mais vai utilizar em programação mesmo são essas daqui. O structure daqui em si,
dificilmente você utiliza. Eu vou mostrar também alguns desses itens que usam, só que é tudo por chamada de alguma função específica que você tem, então é mais fácil de usar, não precisa decorar. Interface é a mesma coisa. Object Types, ele é importante, só que olhando por aqui você não vai achar nunca o que você quer. Depois eu vou mostrar quando escrevendo só no search ali você já acha algumas coisas interessantes. O Enum tem um monte de coisa aqui também, por isso que eu recomendo sempre você digitar, por isso que na hora da nomenclatura é importante. Lembra que eu criei um Enum chamado Attack Types, né? Então se eu digitar aqui no search, vai aparecer. Ele some com um underline aqui para ficar melhor para você visualizar. Mas é o mesmo asset, é o mesmo que eu criei aqui. Eu posso criar um tipo enum. E já é interessante isso, porque só de eu ter criado isso aqui no meu Content Browser, qualquer outra programação que eu utilizar, ele vai existir. Então é meio que uma variável global que ela não pesa enquanto você não chama, entendeu? Entendi. É legal. Interessante. A mesma coisa com struct. Deixa eu ver se eu criei um nome aqui do struct. Não, eu coloquei aqui struct test. Aí eu vou aqui. Se eu quiser que essa primeira variável seja struct test, eu digito struct. Letra maiúscula, será? Não, na verdade eu não sei porque não tá achando. Depois eu vejo isso aí. Eu acho que dentro de um struct ele não deve deixar eu criar uma outra struct. Eu tô viajando aqui. Tem algumas formas de você criar uma struct dentro de outra struct, mas não desses jeitos. Oi, pronto. Melhorou. Melhorar uma coisinha aí. Então, as variáveis é basicamente isso que tem. Você pode deixar criado já esse struct também. Acho que eu não sei se eu vou dar um exemplo básico aqui, mas... Pisou. Eu posso criar várias variáveis aqui de vários tipos, né? Isso aqui ele já tá... Toda vez que eu for chamar essa struct, ele já vai existir também a mesma coisa que o enum. Mas isso dentro de um blueprint já na hora de programar, né? Entendi. Ele já seria uma variável já aí, né? Ele seria uma variável de struct com variáveis dentro que você pode fazer o break, make, você pode fazer o que você quiser depois. Eu mostro mais ou menos. Essa parte de assets eu vou mostrar um pouquinho mais depois. Eu queria mostrar na prática, né? Eu importar um Leoric do Gilberto Magno, só para mostrar rapidão para vocês como é que é o processo, né, de importação. Acho que é interessante. O modelo do cara lá do Alexandre Magno, né? Gilberto Magno. Gilberto Magno. Tem o Leoric aqui. Faz de conta que eu tenho FBX, já tudo prontinho, é como um artista normalmente faz, né? Ele faz o FBX, ele tem as texturas aqui tudo separadinho, provavelmente está em TGA, ou em PNG, ou JPEG, em PNG. Então eu vou começar a fazer as importações. Eu vou criar Nossa, até mais interessante. Deixa eu ver. Vou até abrir aqui, ó. Aproveitando aqui, eu vou mostrar o filtro. Faz de conta que eu não sei nem onde está a pasta, né? De onde tem os leves. Eu quero ver todos os leves que tem no meu content. Aí eu clico em filters aqui, eu clico em level. Ele vai me mostrar todos os leves que existem aqui. E a partir desse filtro eu já posso falar que ele está falando que é para abrir o GDC Landscape. Aí se eu não quiser procurar um por um, é só digitar GDC
underline landscape. Ele já mostra tudo aqui e eu clico para mostrar. Então, afinal de contas, tem tipo 10 mil, 20 mil assets, é uma forma bem mais fácil de você achar, né? Alguma coisa específica. Ou pode ser desse jeito, ou pode escrever o nome direto, né? Eu podia escrever o nome direto sem o filtro, que ele ia puxar isso aqui também. Vou deixar abrindo e acho que até é melhor eu mostrar dentro de uma cena para mostrar como que os mapas, né, funcionam no Unreal bem, mesmo utilizando poucos, né? Se for um cara bom que bakeou mapas legais, só com esses tipos de mapa já vai funcionar legal. Uhum. Não, isso é tranquilo. Essa parte é sossegada, eu acho. Mapa. Roughness. Sobre Surface Scattering, eles usam no Marmoset. Eu não utilizo na Unreal. Uhum. É muito trabalho para pouco resultado, assim, principalmente para game. Não é um negócio surreal de render, sabe? Não é um Uncharted, então às vezes dá muito trabalho configurar para pouco resultado aparente, né, no caso. Só esperar carregar, enquanto isso eu vou aqui no outro mostrar algumas coisinhas a mais. Tem a Particle System, eu posso mostrar um pouquinho para vocês também como é que funciona a partícula, mas é bom já abrir ou importar um projeto específico que tem alguma partícula, não sei se vai ter aqui. Novamente eu vou ver aqui, Particle System, não tem nada, eu vou... Se você quiser adicionar alguma coisa, né, algum pack, ó, tem alguns que são projetos e tem alguns que são assets. O que são assets é a Add to Project. E você pode selecionar aqui no seu visualizador todos os projetos que você tem aberto, né, e está salvo no seu launcher. Então, Interessante. aqui clica, Add Project, ele já vai adicionar tudo que tem direto no seu content, assim. Espera um tempinho aí. Uma coisa que ele já está importando, ó, umas coisas que já estão vindo. É bastante partícula desse Infinity Blade, já pode usar tudo de graça, pode modificar. É bastante coisa na partícula, então eu não vou mostrar tudo, tá? Que é muita opçãozinha assim de decoreba, que é só fuçando mesmo, que eu acho que é uma forma melhor de mostrar. Mas eu vou mostrar as principais dificuldades que eu tinha, às vezes, que eu demorei tipo, um maior tempão para achar uma coisa. Uhum. Coisas importantes mesmo, relevantes, né? Então, eu dei uma fuçada lá naqueles projetos. Aham. O que achei mais complicado mesmo foi os blueprints lá que o pessoal faz. Que nem eu peguei aquele da Unreal mesmo, que tem umas luzes, que você aperta e desliga, liga lá. Meu, os caras fazem umas coisas muito doidas lá, cara, de um blueprint, tem um monte de blueprint, cara, pra fazer umas coisas. Normalmente o blueprint ele é um pouquinho complicado mesmo, se você olhar na primeira vez, né? Mas depois que você acostuma com a linguagem e começa a desconstruir eles, é bem tranquilo. E a maioria dos caras dos projetos da Unreal tá bem comentado, então depois que tem a base, né, de conhecimento do blueprint, acho que é bem tranquilo nessa parte. Eu preciso fuçar mais, cara. Eu achei meio complexo de cara, mas eu vou dar uma... Uhum. O ideal é eu vou passar Alô? Oi, o que foi. foi? Uhum. Então, é o que você tava falando? Você falou que vai passar algumas coisas do blueprint, né? É, vou passar alguma coisa do blueprint, não sei nem que porcaria é essa aqui que tá acontecendo. Eu vou dar um play pra ver. Ele deve ser gigante esse mapa. Ah, tem cara. Tem cara mesmo. É uma travada até. Enquanto isso eu vou mostrar algumas coisas aqui. Que conhecendo a lógica, né, de como funcionam os blueprints, realmente é só com o tempo, porque tem bastante funções, né, que você vai aprendendo e vai decorando, que nem na programação tradicional, né. Mas depois Uhum. que você pega as funções que tem no blueprint, é muito mais rápido que você programar por linhas. Tipo, eu diria Não, parece ser bem mais fácil mesmo, cara. De olhar assim.
Parece ser bem mais fácil, cara. Eu gosto que é parecido com um Substance, né, cara? De ligar uma coisa na outra. Ele é bem visual, né? Nessa parte é bem interessante. Deixa eu pegar aqui uma partícula. Vou compilar um pouco aqui. Eu posso arrastar aqui a partícula e mostrar também, ó. Só Uhum. arrastar aqui. Ah, que louco, mano. Mandar alguns shaders aqui, ó. Da hora isso aí. É tipo um poderzinho isso aí, né? No computador acho que ele tá peidando um pouco por causa do Do outro projeto lá. do Kite. O Kite, ele é na época, né, que ele lançou para rodar a 40 FPS, precisava de uma GTX 980, né? Eita. E para rodar 60 só com uma GTX 980 Ti. Ixi. Então, a minha é uma GTX 1070, né? O problema é que eu tô abrindo várias coisas, eu tô no Zoom também. Eu tô streamando em Full HD, né, para vocês. Então, tá meio que pesando, provavelmente é meu processador que não tá, Chorando aí. tá meio... Na verdade, não, ele não tá nem trabalhando tanto. Eu acho que apareceu um aviso de crash, né, da Unreal, e eu acho que foi desse projeto aqui. Tá acontecendo alguma coisa zoada, mas vamos vendo aí. Mas ele deve estar funcionando, vamos esperar um pouco pra gente ver. Então aqui ele já terminou de compilar a minha partícula, e aqui eu posso clicar Aquele... em reset, que aí ele mostra de novo, né, pra mim. Da hora isso aí, cara. Esse aqui ele é uma partícula simples, mas você pode usar. Ele é de mobile, né? A qualidade não é lá aquelas coisas, mas é bem interessante. Ele é melhor do que qualquer partícula de um INDBR, vamos dizer assim, né? Então a gente tem bastante partícula que a gente usa também no Infinity Blade, mudando algumas coisas, né? Então tem bastante coisa aqui. Quando Bem louco. aparece essas coisas é porque ele está compilando, tá? Terminou de compilar o shader. Funciona normal aqui as Essa coisas. partícula aí é feita com texturas também, né? Tudo textura e materiais. Uhum. Vou mostrar um pouquinho como é a configuração deles. As principais coisas. Quando você clica duas vezes, você vai abrir o Particle Editor. Uhum. A primeira coisa que você vê aqui é que antes de mais nada você tem que saber o que é o que aqui, cada coluna, né? Olhando aqui pelo ícone, dá para saber mais ou menos o que é cada coisa e o nome também. Mas nada melhor do que você ticar, né? E tirar algumas coisas aqui. Isso aqui você está tirando a visualização, né, do plano como um todo, ou você pode clicar em S de solo. Aí ele só mostra o emitter, né, específico. Que eu estava olhando muito reto. Mas aqui você deixa em solo, aí vai aparecer. Eu sei então que isso aqui é o piso. Então, isso aí é um material, né? Na verdade. Ele é um material que tem textura dentro. Eu clico aqui em Required, você já mostra aqui qual que é o material específico. Você aperta na lupa e volta pro... que legal. Aí você abre o material aí, dá pra você abrir também, né? Clica duas vezes, ela é uma instância, né? Legal. Você pode ver qual que é o parent dele, que você vê que não tem porra nenhuma. Aqui basicamente o instância ele é muito bem feito aqui, então você pode mudar já direto aqui, tem várias texturas que já vêm do próprio ao normal você pode trocar também. E tudo isso aqui ele é bem tranquilo quando você for fuçando. Assim, é tudo bem fácil. Você vai olhar, aqui é a textura, aqui é o normal map. E se eu quiser mudar, é só mudar aqui, que a configuração aqui da partícula também é a mesma. E eu quero só esse crack assim, eu quero um crack de 4K com uns detalhes a mais, aí você põe aí mesmo. Entendi. Aí você só meio que pega esse coisa que o cara fez e só substitui a sua textura também, como você falou, né? Puta, que da hora, isso aí é legal. A programação do fade, essas coisas, já tá tudo aqui. Eu acho desnecessário ficar olhando, sabe? Uma trabalheira e a Unreal já falou que vai substituir, vai jogar fora esse Particle Editor e vai criar um outro, que nem eles fizeram com o Matinee. Não, mas é só pegar a textura e trocar, não tem que ficar fazendo nada disso, não. Aí aqui vai indo, você vai clicando em solo, né? Ele vai deixando X em tudo e você vai vendo o que cada coisa faz, ó. Aqui eu sei que é essas bolhas, né? Sei lá, estourando. Colocando também é um material, né? vai aparecendo. Legal, cara. Muito legal. Material, ele é um outro aqui, ó.
É o Liquid Spray. Aí ele vai mudando de acordo com as colunas que você vai selecionando. O Flare, né, ele é um outro material. Aí você clica no Spark, Required, é um outro material. Você vai vendo Pô, legal isso aí, cara. pouco a pouco. Eu falo, mas eu quero ver só o Slow. Então tira o solo. Vamos ver o que é o Slow. Esse Wave aqui. Às vezes Bem o nome legal. não condiz muito, né? Slow com Wave. Aí tem esse particômetro que, tipo, o cara esqueceu de renomear, sei lá. Aí tem esse negocinho que fica estourando, tipo umas gosmas. E o loop base, Ah, bem legal isso. Ô, Marcos, que é o... Espera só um pouco, abre o... você não quer pegar essa parede que você tinha colocado no Substance e pedir pra ele importar só pra ver se é igualzinho? Tá, beleza. Mas tem que ver se meu pendrive tá aí, velho. Tá um preto, vai. É, eu acho que eu botei ele no pendrive. Pera aí, rapidão. Pega o pendrive que eu vou ver se tá aqui. Ô, Abra, eu vou te passar um negócio que eu fiz no Substance aqui. Estava testando acho que ontem, anteontem. Ah, E só pra queria você dar uma testada aí, porque tipo, a gente conseguiu importar, deu certo, saca? certo. Ele mudou, só que eu tenho algumas dúvidas, assim, que, por exemplo, tudo bem, você importa lá o SBSR lá, só que o que acontece? Eu queria fazer, tipo, duplicar uma outra instância dele, sei lá, e mudar algumas coisas, sabe? É o que eu comentei, eu recomendo não trabalhar com SBR. Eu sempre recomendo você trabalhar com texturas à parte e você conectar os seus materiais manualmente. Como eu disse, tem aquele problema de compatibilidade. Ele não é bom trabalhar porque ele é Tá, um plugin à parte e ele não faz parte dos materiais da Unreal, entendeu? Tudo isso daqui foi feito dentro da Unreal, não é um plugin que você trouxe de um SBR e SBSR, né? colocou aqui dentro, sabe? Não, beleza, então eu vou importar, depois eu te passo, então. O ideal é você já dar as texturas e os mapas, que aí a gente resolve mais tranquilo, né? Que aí no próprio Unreal já tem a parte da edição mais tranquila. Beleza, beleza, daí, tipo, eu estou fazendo ainda, né, o Substance aqui ainda para fazer o negócio. Mas vamos ver se eu vou exportar duas, então, diferentes. Uma quebrada, a outra... Firmeza. Saber se importava isso daí, a gente sujava aí com ele pra ver também, tá? Ah, tá. Entendi. Putz, só que daí eu precisava pegar o material um material, sei lá, de cimento, alguma coisa assim, que eu não peguei ainda. Entendeu? Eu usei o do Substance, mano, lembra? Então, mas não tinha um esquema que você falou de exportar do Substance, já fazer tudo separado, as pastinhas já? Com todas as texturas, daí a gente importava um por um no Unreal. Então, só que o problema é que ele gera com aquele SSBSR que o Abraham falou que fica ruim, entendeu? O que dá para fazer é você exportar como mapa mesmo e não ser SBR. Tem uma função ali que só de você colocar ali para exportar os mapas, né? Ele exporta os mapas mesmo, cada um Ah, não, com o nome. isso aí é o que eu vou fazer. É que na verdade o que a gente tava pensando? A gente tava pensando em fazer tipo, procedural, tipo, os tijolos quebrados e tal. E, tipo, depois pintar igual aquele negócio que você mostrou pra gente, sei lá, um cimento em cima, alguma coisa assim. Certo. Só que eu acho que a gente vai ter que fazer tudo pintado no fim das contas. Tem que pegar, tipo, o normal, o quebrado, pintar o quebrado e o outro, entendeu? Também, tipo. Aí vai de gosto, né? Você pode fazer desse jeito e também pode colocar dentro da própria Unreal, quando você cria as funções, um blend dele, né? Mas Entendi. sempre dentro Fazer do uma lei de Material material. Editor pra não dar pau, né? É, porque pelo SBSR lá tá dando pau, né? Aí, tipo, porque a gente tava importando com SBSR e aí, tipo, ele já vinha já com algumas funções que eu deixei lá no exposto, né? E aí você consegue mexer dentro do Unreal. Certo. Só que o problema é que, tipo, eu queria, por exemplo, beleza, eu tenho um material que eu fiz lá do SBSR, eu modifiquei e eu queria, tipo, duplicar ele pra ele fazer um outro, entendeu? Com um bagulho quebrado, assim. Só que É uma instância, por exemplo. é uma instância. Dessa forma aí, é o melhor jeito de trabalhar com o que a Unreal tem, porque ela é muito boa e o do Substance Designer não é lá aquelas coisas, sabe? Ele é meio bugado. E ele não sofre, ele não tem tanto suporte que nem o Substance Painter. Se você olhar o workflow da maioria dos artistas, né, fodas que trabalham com Unreal, é realmente por mapa, aí entra no Material Editor e se tem algum cálculo, né, de tiling, eles fazem tudo dentro da Unreal mesmo.
Fala pra ele pegar um assist dele de parede, qualquer coisa, então com material textura a gente não pode. Faz igual. Pode ser, não, mas isso aí, se ele mostrar com qualquer textura, eu sei fazer. Então, cara, você tem um assist, uma pedra que ele tem aqui, né? O quê? Não, mas, tipo, isso aí ele já mostrou pra gente, pô. É só pegar aquele asset lá do... Eu sei, mas a gente fez um que ficou igualzinho, tava lá. Ah, não? Ah, então beleza. Quer falar com ele? É que não... Deixa eu falar. Pera aí. Rapidão, que o Thiago vai falar com você. Ah, tá. Beleza, mano. Obrigado. Ô, Abra, rapidinho. Fala aí. E assim, a gente texturizou tudo lá no Substance, beleza, mesmo que não funcione o plugin dele direito aí, a qualidade que teve lá e na Unreal não ficou igual. Não sei se era a luz, se a gente portou o mapa errado, o que foi. Tipo, ela não parecia o que a gente tinha lá. Certo. Então, era esse o maior problema que eu acho que eu vou ter pra fazer. E aí até falei pra ele, não sei, você tem algum asset pronto aí, uma pedra que seja já com as texturas tudo certinho, né, pra gente importar, ver se tem alguma configuração que você faz, alguma coisa que você mexe, pra gente poder fazer aqui igual. Vocês desligaram o SBR de tudo, vocês inverteram o Green Channel? Você inverteu aquela hora. Então, é que quando eu já importei direto com o SBSR. Eu acho que ele faz isso automático. Eu acho que não, eu tenho quase certeza que ele vai vir zoado. Qual que é na verdade, eu teria que ver qual que é o problema que vocês tiveram, né? Se sua textura veio manchada, se ela veio Não, zoadona. ela não veio zoadona, assim, tipo, enxergando, olhando ela parecia aquilo, só que a qualidade parecia que tava, por exemplo, sei lá, parecia que a textura era de 1K e a que a gente fez era de 4K. Mas ela não parecia, tava sem definição, não sei explicar direito, ela não tava a mesma qualidade. Eu não sei se eu não sei se a configuração da Unreal, por exemplo, quando a gente vai dar play para testar, Ou deve ser algum parâmetro no SBR. Por isso que eu prefiro não trabalhar com SBR, porque aí ele é uma coisa muito à parte, sabe, da Unreal, e é um pouco complicado trabalhar, porque quando você mexe com eu vou mostrar aqui um. porque o intuito mais assim na hora do level design era a gente modelar algo, texturizar bem, por exemplo, vamos dizer pro realismo, vai, e trazer ele parecido com aquilo que eu tinha lá. Sim. Só que quando ele vem, ele fica muito fake, não tá nem... Tá, ó, eu tô no meu content, né? Vou criar uma pasta, até melhor que a gente já entre nessa parte. Vou criar uma pasta chamada Leoric e eu vou trazer o negócio do Gilberto Magno. Eu vou levar em consideração que os mapas estão bem feitos de roughness metallic, tá? Eles foram bem bakeados e eles foram bem exportados. É que tem alguma configuração específica que você tem que fazer, isso tudo bem feitinho. Normalmente o Gilberto ele faz também e o Diego ele faz no Marmoset isso, ele olha algumas configurações detalhadas, né, de roughness, é um negócio mais técnico aí, eu realmente não posso mostrar para vocês que eu não sei exatamente, né, mas é um processinho que ele tem lá, posso até perguntar para ele, mas eu entrei no Zoom com ele algumas vezes e ele fica lá testando, ele olha e fala, puta, acho que agora tá bom, agora não tá. E sempre isso no visualizador do Marmoset, que ele é querendo ou não, um simulador de game engine, né, em real time. Você faz um render, por exemplo, o render viewer do Substance Painter, lógico que o render viewer do Substance Painter vai ser melhor porque ele é pré-renderizado, né, ele não é um negócio em real time. Então, é sempre importante ter essa parte técnica, assim, de exportar os mapas, né, de uma forma legal. Pode ter problemas de glossiness também, que a Unreal não trabalha com glossiness, trabalha com roughness. E roughness ele é o -1, né, que é a inversão do glossiness. Eu vou trazer o Leoric para cá, antes de mais nada. Primeiro tudo, trago o FBX dele. Aí se o FBX estiver certinho, Já vai vir completo. ele vai vir com os materiais que foram setados no Maya, normalmente, ou no 3MX, que você já faz essa separação. Na Unreal você não consegue fazer isso, porque você não tem controle. E tá aqui. Aí eu trago o Leoric aqui. Ele veio pequeno, só vou dar uma aumentada nele aqui. Ele já veio meio pintadinho porque o Gilberto Magno ele costuma trabalhar com bastante divisões, né? Principalmente quando ele quer trabalhar numa qualidade alta sem ter uma textura grande. Todos os mapas aqui é de 2K e então ele equivale a 2 texturas de 4K nesse momento, só que ele tem um aproveitamento melhor de ramificação, né? De UVs, porque é mais fácil de você organizar em várias UVs diferentes para não perder muitos lugares vazios, né? Do mapa. Então eu tenho aqui tudo pronto. Só vou abrir outra parte chamada text. Vou trazer algumas texturas.
personagem, seleciono tudo, eu só arrasto para Unreal. O interessante da Unreal é que quando eu importo normal maps, ele identifica já que é um normal map, então ele já vai avisando você, ó, isso aqui foi importado como normal map e tal. Eu só não fechei o kite ainda porque eu acho que ele tá funcionando. Ele tá carregando ainda, velho. Depois eu mostro pra vocês. Um negócio bem pesado. 24 GB de RAM. Acho que tá ferrando até o meu próprio HD ali. Que quando ele compila um shader, ele deixa guardado, né, na pasta Commons do Windows. Salva tudo. Ô, Abraham, depois tem algum esquema nessa Unreal? Na outra eu lembro, na 3, na 4 eu não sei. E, por exemplo, quando eu for compilar o projeto final, ele excluiu o que eu não estou usando de biblioteca? Ele tem, só que o que os profissionais, né, os caras que usam o Unreal recomendam é você ir já limpando o seu projeto, dando migrates e sempre deixando o seu projeto mais limpo possível, porque às vezes ele pode pegar coisa zoada. Entendi. Então, acho bem importante pegar isso e é mais rápido, né, de buildar, você não precisa ficar calculando. Deve ter alguma opção, depois eu pesquiso, eu te passo, mas normalmente quando eu buildo, eu sempre tenho um projeto zoeira, que é tipo 150 gigas, e eu tenho um projeto que eu mexo coisas definitivas que já é menos, né, dá uns 15, 16 gigas assim. E quando ele fica buildado, lógico que não vai ficar com 16 gigas, né, ele vai ficar com uns 3, 4 gigas assim, normalmente. Então eu tenho o Leoric aqui, estou com todos os mapas. Eu vou deixar aberto todos os mapas já. Eu tenho que trabalhar com um monitor só, para mostrar certinho. A própria build, eu acho que você faz, se tiver alguma textura que você importou e não tá usando, ele nem leva pro game, né? Na verdade, ele coloca. Quando você tem muita coisa, ele deixa como se fosse um... Ele não deixa em cache quando você executa o game, mas no projeto, dentro, né, dos contents lá do projeto buildado, normalmente ele traz sim. Ah, É bom deixar bem limpo mesmo o projeto. beleza. As práticas, né? Então tem aqui vou começar. MHair Cards. Vou procurar MHair. Aqui tem MHair, só tem 2. Eu arrasto aqui, só as texturas. Eu sei que esse aqui é o Basic Color. E eu sei que esse outro aqui é o Opacity Mask. Lembrando, quando o Opacity Mask está desativado por causa do Blend Mode, eu mudo ele para Masked. Arrasto para Opacity Mask. Vou dar Apply. O cabelo dele ele deixou numa qualidade bem baixa mesmo, propositalmente. Foi cabelo, né? Então, já tem aqui renderizado, aí vamos pro próximo. Aí lembrando, né? Antes de você importar qualquer coisa, fazer a checagem das texturas. Basic Color não precisa abrir, mas vamos abrir o Metallic. Desliga sRGB. Abre a normal. Flip Green Channel. Roughness, desliga. Subsurface a gente nem vai usar, então pula. Curvature não usa também isso aqui, normalmente, mas eu vou tirar. Porque o Curvature, ele é basicamente o que a Unreal vai fazer, sabe? Sozinho com as luzes, né? Que ele vai estar em estático, mas a iluminação da Unreal é muito boa e às vezes pode dar erro se você deixar esses dois juntos, assim. A iluminação em real time junto com a Curvature. Metallic, mesmo sendo preto, tirar sRGB. Aqui, inverte, flip green channel. Tira. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, que é o mesmo procedimento. É só lembrar isso aí mesmo, tirar esse RGB, flipar algo aí no normal. Faz umas 2, 3 vezes que já era. Eu já lembro bem.
Só de Caraca. fizer isso já vai aumentar bastante a qualidade, tá? Do que você já fez. Não vai dar muito problema. Não vai usar. Pronto, abriu tudo, salva tudo, Ctrl S. Aqui tem várias janelas, né? Mas ele funciona que nem o Chrome. Ctrl F4 ele fecha a aba. Vou apertar algum só para não ficar abrindo todos os outros mapas também. Aí eu vou entrar agora no Mace. Na verdade, eu vou pular o Mace porque eu não importei ele. Eu importei só da pasta Character por enquanto. Vou deixar para depois. O Skeleton aqui tem. Vou procurar o S no Skeleton. Até o Roughness SSS não usa. 5 mapas. Aqui eu já sei mais ou menos, né? Só de olhar, mas sem dúvida só olha aqui o nome. Emissive entra no Emissive. O Metallic aqui. Normal. Roughness. Specular, então, você não usa mais nessa versão, né? O Specular eu não costumo usar porque o trabalho do Roughness do Metallic junto com o Basic Color e a iluminação da Unreal ela já vai dar o Specular, né? Se você faz um Specular customizado, às vezes fica um pouco estranho, principalmente quando você passa perto de uma fogueira, né? Que a luz ela vem de baixo para cima e ela não calcula direito, porque quando você bakeia, ele solta meio que um raio, né? Que cai assim de cima para baixo, meio que é sempre do ângulo, né, de cima para baixo a luz, nunca é de baixo para cima. Às vezes pode ficar meio zoado assim o seu personagem. Nada que vá quebrar muito ele. Só que pô, se tem pra onde zoar, nem põe, sabe? Entendi. O próprio Gilberto ele não tem, né? Mapa de Specular aqui. CG Arms. Trabalho bem repetitivo, então não vou falar muito assim, né? Passo a passo, eu já vou Já tá adiantado entendendo. aqui. Mas é só para vocês irem vendo, ó, enquanto eu vou compilando as coisas do Leor que vai surgindo, né? Pouco a pouco. Você vê que eu não mudei nada, eu só peguei os mapas lá em PNG e tô trazendo eles. Só desabilitou lá, É. Aí que entra a grande diferença de ter uns mapas pô, bem feitos, né, no caso, ou bem planejados, com Metallic Roughness certinho, que aí evita esses problemas. E principalmente quando seu Basic Color está quebrado, é você ativar o sRGB dele para trabalhar dentro da Unreal. Normalmente ele vai vir ativado, mas pode vir casos que não venha, então para evitar esse tipo de problemas, eu perdi aqui, Roughness, aqui é o Opacity. Eu nem vou organizar os nodes aqui, normalmente eu costumo deixar mais organizado. Já tá dando certo, dá pra entender. Legs. Esse cara só teve 4. É aquelas dúvidas bestas que você explica, depois o cara esquece de novo e tem que explicar de novo, sabe? Mas isso é tranquilo. Algumas vezes assim treinando também já pega, do apply. É que você acabou de explicar, a gente foi mexer e já deu merda, então. Não, isso é normal. Quando eu vejo o YouTube também, alguns vídeos, olhando, eu acabei de passar no bagulho e não lembro. Mas eu fazendo algumas vezes, depois vira automático. Aí decola mesmo. Apply, torso. Aquele esqueminha de exportar texturizado direto do Maya para Unreal, que ele já vem tudo linkado, não funciona também, né? Tem casos que funciona, só que eu não recomendo porque aí você vai ter que ficar mexendo de novo de qualquer forma, sabe? Principalmente no two-sided, se for masked você quer entrar aqui de novo, mudar no masked, mas dá sim, eu não vou falar que não dá. Ele identifica, que eu saiba, pelo menos o Basic Color, Metallic, Roughness e Normal ele entende, só que eu não posso te garantir 100%.
Uhum. Eu prefiro sempre fazer na Unreal, porque se eu tiver 5, 10 minutos que você perde aí, que vai garantir que não vai mais dar pau, né? Então, Ah. prefiro seguir a parte. Essas coisas eu costumo seguir um meio engessado mesmo. Mas se você olhar aqui, É um passo a passo que evita erro no final. Eu não comprei